Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem? Bom, vou me apresentar rapidamente. Aqui é o professor Gabriel Oliveira, resido em Goiânia, já trabalho com Olimpíada há pelo menos uns 15 anos e é uma grande satisfação estar com vocês trabalhando essa parte de Olimpíada, num curso tão importante. E quero agradecer a oportunidade ao pessoal do IMPA, né, por falar de uma coisa que eu amo demais, né? E foi muito interessante a forma como esse curso, né, que eu vou falar com vocês, ele aconteceu, porque quando eu recebi o convite eu fui, né, parar para uma reflexão, falei assim, cara, tem tanta coisa para falar, o que eu vou falar? É um momento tão importante, o nível A, né, que já tem um tempo que ele vem sendo trabalhado e cada vez ganhando mais relevância, né, e eu fui analisar, pensar o que poderia ser dito, né, e me veio à memória situações de quando eu era aluno, né, no nível equivalente ao nível A, coisas que mudaram a chave por completo da minha trajetória, da, do que eu sou hoje por conta de vivências que eu tive com a matemática nesse momento tão crucial, né? E desde já agradeço a participação de vocês, vocês são protagonistas nesse processo de Olimpíada, né? Vocês, assim como eu, também sou professor, né? De tal área, né? Apaixonado em Olimpíada, apaixonado em matemática, e a gente tem aí nas mãos, né? Alunos preciosos que são entusiastas, alunos que são transformados, assim como eu fui pela matemática, matemática olímpica, uma matemática desafiadora, uma matemática que nos instiga a crescer mais no nosso raciocínio, na nossa criatividade e trabalha inúmeras coisas, né? E na turma olímpica trabalha-se também a parte de cooperação, fazer amizades, né, amizades que compartilham ideias análogas às nossas, né, e, bom, tenhamos um bom curso, tenhamos, né, uma boa vivência, e vamos lá. Bom, eu quero começar falando com vocês, deixa eu só organizar aqui, peraí, e aí, bom, nós temos nosso título, né, das ideias simples para as avançadas via problemas de Olimpíada. Bom, de onde surge esse título, né? Eu tive uma situação, né, que vai até aparecer no nosso slide, vai aparecer na nossa resolução de exercícios, uma situação ali no quinto ano, na qual eu estava numa aula de matemática, uma aula que poderia ter sido uma aula qualquer. Não fui um aluno que teve a oportunidade de ter aulas de Olimpíada, mas tive professores que traziam essa matemática que instigava, essa matemática que desafiava, né? E eu tive um desafio em uma aula de matemática. Até então eu era aquele aluno que simplesmente ia lá e cumpria com o protocolo, seguia, né, as regrinhas matemáticas que eram apresentadas, mas até então eu não tinha desafios matemáticos. E um professor, no quinto ano, trouxe um desafio muito interessante, né? Um desafio que depois de professor, né, depois de trabalhar com Olimpíada, né, naquelas vastas procuras nossas, né, em sites da UBM, em livros de Olimpíada, né, que inclusive fica aí
a propaganda, né, na loja SBM, muitos livros bons, eu me deparei com esse problema. Falei assim, cara, olha só o problema que eu fiz quando era criança, que legal, né? E normalmente eu falo isso em turmas iniciais, né? Eu trago esse problema para turmas iniciais de Olimpíada justamente por, né, ter um carinho, né, uma memória afetiva e também é um exercício que nos ensina muitas coisas olímpicas nele, ok? Bom, então, nada mais, é só uma praxe aqui, né? Antes de começar a ler o slide, comentar algumas coisas para a gente começar o exercício, eu vou fazer um pedido especial. Nós temos cursos aí, né? Nós estamos no 9º Prolímpico, né? Então nós temos 8 edições anteriores excepcionais. Tá? Se você não fez alguma das edições anteriores, eu te aconselho a assistir essas aulas. Elas estão gravadas no canal do IMPA. Tá? Fazer uma equipe olímpica, ela pressupõe também uma preparação nossa, é o que vocês estão fazendo aqui. Tá? Caso você não tenha assistido, eu já assisti vários desses. Então, assim, é muito importante, ok? Estarmos preparados, trocarmos figurinhas, né? Termos amigos que trabalham com isso também. Cara, o que você está fazendo aí? O que está dando certo? Nossa, olha só, como é que você está trabalhando no nível A? Como é que você está trabalhando no nível 1? E assim por diante, para que a gente cresça juntos, né? Eu acho que no meio olímpico a gente não fala de concorrência, a gente fala de uma equipe, né? De uma cooperação, ok? Então, uma coisa que eu costumo fazer, tudo que eu coloquei aqui são coisas que eu faço nas minhas aulas, tá? Então, assim, organize as aulas de modo que os alunos possam expor as ideias dos problemas, as ideias deles, né? É muito importante para que, primeiro, eles se sintam, né, ouvidos, escutados, tá, e que a gente possa ali, de alguma maneira, direcionar, cara, sua ideia até aqui estava certa, está errado por causa disso. E quando a equipe vai amadurecendo, né, a turma vai amadurecendo, às vezes você coloca até a própria turma, fala assim, e aí, o que vocês acharam diferente? Como é que você fez? E faz o contraponto de duas ideias que às vezes as duas ideias estão corretas, mas por caminhos diferentes, né? Então, assim, segundo tópico, traga problemas em ordem crescente, dificuldade, que as ideias sejam análogas, né? Então, normalmente a gente não começa uma aula já com o exercício paulada, né? A gente começa com um exercício de uma ideia um pouco mais básica e que aquela ideia vai ser aprimorada num problema um pouco mais difícil, né? Então, assim, se o assunto é combinatória, então você começa ali com um princípio mais básico de contagem, depois você aprimora, coloca um detalhe diferente, que normalmente vão fazer eles errarem esse detalhe diferente, mas tudo certo, gente. O erro no processo de aprendizagem, ele é extremamente importante. Os nossos alunos de Olimpíadas precisam, né, saber disso. Porque normalmente a gente lida na Olimpíada com um pouco também do ego do aluno, né? Ah, se eu não estou sabendo fazer o exercício, eu não sirvo para isso. Não, tá tudo certo, né? A gente não pega um jogo e passa ele de fase na primeira tentativa, né? Se for um jogo difícil, né? Se for um jogo que nos instiga a tentar mais, a se desafiar mais, ok? Bom, os alunos constituem uma equipe, todos evoluem juntos, né? Então, uma verdade extremamente importante, a gente precisa trazer esse sentimento de, de equipe, que eles podem e que eles vão crescer juntos, ok? Próximo slide. Bom, aqui algumas coisas que vocês já sabem, mas é sempre bom reforçar, né? Então, o aluno precisa o quê? Ele precisa crescer tendo compreensão do problema, aprender a ler esse problema, explorar cada etapa do problema. E às vezes não é um problema difícil que vai ensinar isso, né? Um problema simples nos ensina a contar de forma mais atenta, a perceber detalhes da geometria de forma mais efetiva, né?
aprende num problema de teoria dos números a adquirir técnicas mais específicas, né? Claro que nós estamos falando de um nível que nós não vamos aprofundar de forma imediata em grandes formalismos, né? O nível A está ali para treinar curiosidades, o aluno ser um pouco mais resiliente no problema, ele tentar um pouco mais, ele investigar um pouco mais. Então são problemas com mais de caráter investigativo, né? Claro que ali, às vezes, num resto de uma divisão, quando a gente resolve um problema por restos, né? Ali o aluno já está treinando noção de congruência. Quando a gente pega um problema de geometria, às vezes particiona ele em triângulos, né? Traça uma reta especial e essa reta vai ter uma propriedade mais forte lá na frente, né? Quando a gente faz um princípio multiplicativo que depois vai desencadear em processos de contagem maiores, né? Então, tudo é válido, né? Tudo que a gente está trabalhando num nível como esse, ele vai trazer grandes benefícios, né? Pensando que o título desse curso é pensando assim, o campeão olímpico, o aluno que vai desenvolver grandes habilidades, ele já nasce aqui agora no nível A, né? A mentalidade de um aluno que vai crescer na Olimpíada está sendo moldada agora, né? Então é uma responsabilidade muito grande e que nós estamos, né, cada vez nos capacitando mais e olhando melhor para essa fase, ok? Bom, e aí uma coisa que a gente tem muita dificuldade, nível A, nível 1 ainda e tudo certo, eles estão ainda construindo essa capacidade de estruturar a sua resolução. Ali no nível A, normalmente, nós vamos ouvir as ideias, né? Nós não vamos exigir ainda, né, uma resolução totalmente estruturada, mas a gente já pode pedir para o aluno, explique o que você fez, passo a passo, qual foi a sua ideia, de onde surgiu, e ali nós no quadro vamos apresentar para eles a estrutura que teria uma resposta dessa no papel, né? Claro, nós no quadro ali. Olha, primeiro passo, segundo passo, isso implica em tal coisa, né? Esse matematiquês que na Olimpíada ele acaba em algum momento sendo necessário, né? Quando a gente vai para uma competição ali que exige respostas mais claras, né? Mais bem estruturadas, ok? E aí isso aqui se torna muito viciante, né? Quase que o aluno vai nos instigar a isso. E esses alunos, eles também começam a se ajudar e se desafiar entre eles também. Porque, gente, Olimpíada é bom demais, né? É um processo de resolução, né, de alguns problemas. Eu quero apresentar para vocês problemas que estão inseridos em níveis, alguns em níveis maiores do que poderia ser apresentado ao nível A, mas não se engane, tá, gente? Eu acho que nesses 15 anos, né, quase 16 anos, vivendo Olimpíada como professor, eu posso dizer uma coisa com vocês com tranquilidade. Esses alunos nos surpreendem muito, 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 muito. É assustador, assim, no bom sentido, claro, a capacidade que eles têm de tornar alguns problemas que para nós, né, que já estamos com o pensamento muito direcionado, numa técnica muito rebuscada, esse aluno vem e traz uma solução simples, uma solução básica, que não está ali alicerçada em formalismos, né? Então a gente não precisa ficar preso no nível A, resolvendo apenas problemas de nossos, né, de nosso conhecimento, de provas antigas, Canguru, né, a UBMEP Mirim, para esse nível. A gente pode pescar algumas coisas ali do nível 1, do nível 2, tá? É possível. Claro que ali vai ser um momento que nós vamos direcionar na aula os alunos. Olha, pensa tal coisa, faz assim, organiza de tal jeito, olha isso aqui, vou te dar uma dica.
E na hora que você fala para esse aluno que ele resolveu um exercício, ele conseguiu pensar um exercício que estava ali a nível de 2 anos à frente, 3 anos à frente, esse aluno ele se sente muito motivado, mesmo que ele não tenha acertado. Assim, nossa, eu estava pensando bem, eu estava no caminho, tá? E isso eu falo porque eu já vi acontecer, gente, uma curiosidade, um dos problemas que eu coloquei aqui eu já tive soluções muito melhores, né, no nível 1, que é sexto e sétimo, do que no nível médio, nível 3. Soluções assim, ó, muito bem estruturadas, soluções, alunos chegando em respostas de alguns problemas até mais rápidos do que alunos, né, do nível 3. Porque o aluno do nível 3 ele estava ali procurando alguma técnica de teoria dos números, alguma coisa mirabolante para ele usar, sendo que ele poderia simplesmente ter pensado de forma simples, né? Beleza? E o primeiro problema, né? Que é o problema, não poderia começar com outro problema, que foi o problema que transformou esse rapaz, né, esse homem que vos fala aqui agora, em um amante, né, da matemática, que até então eu me dava bem com a matemática, tinha lá, né, minha facilidade, mas não era a matéria que eu mais gostava. Não era, né? Tanto é que eu gostava de escrever cartinhas, gostava de ler muitas coisas, ainda, né? Gosto, mas assim, não era, matemática não era a minha prioridade. E quando esse professor propôs esse problema, e um problema que tem muita estrutura, tem algumas camadas ali, tá? Você vai perceber que ele trabalha muitas habilidades, habilidade de separar em casos, testar situações. Então, assim, na hora que eu consegui resolver esse problema, e obviamente ali o professor me elogiou, falou assim, cara, que interessante. E ele falou, você é o primeiro, né, na época, você foi o primeiro, não sei quanto tempo que eu já faço esse exercício nessa fase, e acertou e tudo mais. Então ali eu vislumbrei uma área da matemática que eu não tinha contato, né? Uma área que me exigia pensar, me exigia concentrar, quebrar a cabeça ali, né? E ali surgiu, né, uma nova caminhada na minha vida, né? Que eu me reencontrei novamente sendo professor de Olimpíada, né? Então assim, talvez se vocês conhecerem o problema, né, já peço, né, desculpas aí, mas a gente vai trabalhar isso aqui agora. Vou só mudar de tela. Então, olha só. João possui 3 moedas e uma balança de 2 pratos. Ele sabe, né, que exatamente uma das moedas Só um momento, desculpa, gente. Eu preciso só pegar uma imagem aqui. Aí. Ele sabe que exatamente uma das moedas é mais leve que as demais, sendo que as outras duas possuem o mesmo peso. Como ele pode descobrir qual é a moeda mais leve com uma única pesagem? Bom, o problema original ele não tinha o item A. O item A ele foi criado justamente para tornar o exercício mais acessível para um aluno de nível 1, nível A. E, obviamente, para a geração atual, a gente talvez tenha que explicar como que funciona uma balança como essa, né? Qual que é o princípio ali por detrás dessa balança de pratos, né? Tem esse braço de alavanca e tudo mais. Bom, mais uma vez explicado isso, vocês tenho certeza que conhecem, né? No item A, para o nosso aluno, tá, gente? Pensando agora que a gente está estruturando uma aula para o nosso aluno, no item A, ele vai apenas nos mostrar que nós temos uma situação garantida,
que se nós chegarmos numa situação em que nós tivermos dúvida em 3 bolas, uma pesagem é suficiente. Mas aqui nós já vamos começar a pensar em casos, né? Primeira situação, primeiro caso, né? Vou desenhar aqui a balança, uma balancinha bem simples. Fica meio torto, mas tá bom, só para a gente andar rápido. Então, o primeiro caso é o caso em que as duas bolinhas que nós estamos pesando, elas têm pesos iguais. Então, pesos iguais, né? Primeiro caso, pesos iguais. E aí, o que isso implica? Que essa bolinha é a que tem peso diferente. A de fora tem peso diferente. Olha que legal. Agora, segundo caso. Segundo caso. A balança ficou desequilibrada. Então, pesos diferentes, né? Na pesagem, os pratos têm pesos diferentes. Isso quer dizer que aquela bolinha que tem peso mais leve, ela está em um dos pratos. Obviamente, a gente vai explicar, né? Igual gangorra, essa aqui é a mais leve. E resolvemos o problema. Ok? Beleza? Deixa eu só acrescentar uma página aqui. Bom, só para a gente poder resolver mais exercício aqui embaixo. Tá? Letra B. Letra B. A letra B, ele fala assim agora o seguinte. Ó. O exercício que eu conheço, tá, que eu resolvi, ele tinha 8 bolinhas. E acaba que com 8 bolinhas, torna mais interessante, tá? A gente apresentar. Se você tiver também no nível 1, é interessante apresentar do 3 já ir para o 8. O que acontece muito quando a gente coloca 8 bolinhos? Uma tendência natural é colocar meio a meio, 4, 4. O aluno tem que entender que se ele pesar 4, 4, ele não vai chegar na situação em que ele termina o problema, tá? Em que ele finaliza o problema, com apenas 2 pesagens, né? Aqui fala, ó, João possui 9 moedas e ele sabe novamente que uma delas é a mais leve que as demais, somente uma, né? E agora ele quer que a gente use apenas 2 vezes a balança. Então, o que a gente precisa perceber? Vamos colocar aqui as bolinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos no nosso primeiro caso. No primeiro caso, nós vamos considerar que os pratos estão com... Os pratos deram pesos iguais, tá? Então, nós temos pesos iguais. Tendo pesos iguais, veja bem, quantas bolinhas, né, de cada lado? 3, 3. O que o problema anterior nos mostra? Que se nós separarmos em grupos de 3,
eu vou ter aqui 3 trios. 2 desses trios eu coloco aqui na balança. Um trio de um lado, um trio do outro. E se esses 2 trios têm pesos iguais, eu vou para a minha segunda pesagem. Então, essa aqui é a primeira pesagem, ó. Primeira pesagem. Aí nós vamos para a segunda pesagem. Nós vamos para a segunda pesagem. Agora, utilizando as 3 de cima. Aí essas bolinhas vêm para cá. Professor, mas como é que meu aluno vai apresentar? Gente, às vezes ele vai ter que organizar um esquema como esse na prova. Tá? Num texto não muito rebuscado. Então, o primeiro caso é que a primeira pesagem teve pesos iguais. Isso implica que na minha segunda pesagem eu utilizarei aquelas bolinhas que ficaram de fora. Ok? Então, se eu tivesse com 8 bolinhas, eu utilizaria as 2 de fora. Certo? Esse é o lance que muda. Porque aí eu faço a letra A. Eu sempre vou estar analisando a letra A. Agora com 3 bolinhas, de forma análoga, nessa primeira pesagem eu vou ter um primeiro subcaso, né, que seria ter pesos iguais. Pesos iguais. E aí, aquela bolinha que não foi pesada, aquela bolinha ficou de fora, é a mais leve. Mais leve. Ou, ainda na segunda pesagem, tá? Ou pesos diferentes. Pesos diferentes. Se tiverem pesos diferentes, a gente já sabe, vou fazer até menorzinho aqui, tá, gente? Essa aqui é a mais leve. Aí que a gente tem que explicar para o aluno às vezes, professor, está usando a balança mais de uma vez. Não, nós estamos analisando situações possíveis. É como se fosse, né, a gente vai voltar no tempo agora. Agora e se, né? E se? Então volta na primeira pesagem. Lembra que tudo isso aqui, né, desencadeou pelo primeiro caso de pesos iguais. Então essa foi a primeira pesagem. Essa foi a segunda pesagem, considerando pesos iguais, mas a segunda vez que nós pesamos poderia ter pesos diferentes, então nós de fato usamos a balança apenas 2 vezes. Agora, vamos no segundo caso. Agora, o segundo caso, e se na primeira pesagem nós tivéssemos pesos diferentes, né? Então, nós vamos voltar aqui na primeira pesagem. Pesos diferentes. Então, quer dizer que aqui tem a mais leve, tá? A mais leve está nesse prato que ficou, né, para cima. E de forma análoga, né? De forma análoga, pesaremos as 3 bolas. Beleza? Chegando nesses mesmos 2 casos anteriores. Então, né, para começar o nosso curso, este foi o problema que trouxe, né, uma paixão pela matemática, claro, né, gente? Não que isso vá despertar para os nossos alunos. No meu caso ali, eu não tinha um projeto olímpico, eu não tinha aulas que me davam acesso a problemas
que me ensinassem a resolver desafios matemáticos, né? E a gente já faz isso com os nossos alunos. Mas o que esse problema nos ensina? Ensina nossos alunos. Pensar, paciência, separar em casos, analisar situações, né? A ideia se desencadeando em situações diferentes, voltando, analisando outro braço do exercício. Às vezes teremos problemas que vão ter 3 caminhos e nós vamos ter que analisar cada um desses caminhos. E o nosso aluno ele fica, né, por dentro disso, ele aprende essa situação, ele vai, né, aprender com esse problema. Ok? Legal, turma? Bom, só um momento. Perdi aqui o problema. Beleza. Problema 2. Problema 2. São dados 5 dígitos distintos de 1 a 9. Arnaldo forma o maior número possível usando 3 desses 5 dígitos. Em seguida, Bernaldo escreve o menor número possível usando 3 desses 5 dígitos. E qual o dígito da unidade da diferença entre o número de Arnaldo e o número de Bernaldo, né? Bom, normalmente problemas olímpicos eles escondem, né, nas alternativas, para que o aluno, isso é algo que eu acho essencial para o aluno não ser o aluno que ele usa a alternativa. Eu acho que a gente pode ensinar nossos alunos a pensarem pelas alternativas, mas em Olimpíada isso não é uma via de regra, né? Ok? Então, olha só, vamos para o nosso campo de trabalho aqui, né? Então, nós temos 5 dígitos, né? Distintos de 1 a 9. E opa. Aqui. São dados 5 dígitos distintos de 1 a 9. Arnaldo forma o maior número possível usando 3 destes 5 dígitos. Em seguida, Bernaldo escreve o menor número possível usando 3 desses 5 dígitos. O que vai ser o interessante? Porque numa questão de nível A, tá? Agora fazendo um contraponto, o que a gente precisa fazer? Esse problema ele tem que ser adaptado para o nível A. De que forma? Nós já vamos falar quais são os 5 dígitos, nós não vamos deixar o problema aberto. A gente pode inicialmente deixar o exercício fechado. São dados os dígitos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos adaptar esse problema aqui rapidamente, só para que vocês percebam algo, tá? Então, um problema adaptado. Primeiro, vamos resolver aqui, ó. Os dígitos são 1, 2, 3, 4, 5. Porque esse processo, professor, e aí? Se eu não escolher, eu tenho que escolher bem esses 5 dígitos? Vamos ver o que acontece escolhendo os dígitos 1, 2, 3, 4, 5. O que o Arnaldo vai fazer? O Arnaldo vai formar o maior número possível usando 3 desses 5 dígitos. E aqui a gente vai entender que como ele vai usar 3 desses 5, ele usará 3 distintos. Ok? Então, qual é o número que o Arnaldo vai formar? 5, 4, 3. Este é o maior número que o Arnaldo vai formar. Beleza? Ele não consegue formar um número maior do que esse usando 3. Beleza? E o Bernaldo. Galera da UBM aí conhece bem esses personagens, né? O Bernaldo
ele vai formar o menor número possível com essa seleção de 5 dígitos. Então, o número do Bernaldo vai ser o 1, 2, 3. Olha só que interessante. Então, o nosso aluno ele vai perceber isso aqui, turma. Ele vai perceber que, ficou o mesmo dígito na unidade. E aí, a gente começa a apresentar para eles o quê? Que alguns problemas de Olimpíada, eles têm perguntas muito direcionadas, perguntas que nós não temos muito para onde correr, né? Aí. Beleza. Então ele perguntou o quê? Qual que é a pergunta do problema, né? Qual o dígito da unidade da diferença entre os números que eles formam? Então nós temos que calcular a diferença desses números. E por que ele pergunta o dígito da unidade? Porque só ele nós vamos conseguir afirmar com precisão nessa subtração. Olha só, neste caso que nós colocamos, o dígito da unidade foi 0. Aí, o que nós podemos fazer para os nossos alunos? Vamos criar um segundo caso. Segundo caso, e se a seleção dos dígitos fosse, por exemplo, 2, 4, 5, 8 e 9. Né? O Arnaldo formaria qual número? O maior número com 3 dígitos distintos. 9, 8, 5. O Bernaldo forma o menor número possível de 3 dígitos. 2, 4, 5. E, novamente, quando nós calcularmos a diferença, 5 com 5, 0, 4, 7. Observe que a unidade foi a mesma. Beleza, os alunos compreenderam isso. Aí a gente pode generalizar, sim, colocar a situação em que eles precisam ter um problema aberto, né? O que é um problema aberto? E agora, não conhecendo os dígitos, né? Nós vamos pegar a situação em que os dígitos, os algarismos escolhidos foram A, B, C, D, E. E eles vão pensar de forma genérica, né? E o que a gente tem que pensar? Que essa ordem é a ordem crescente. Nós já organizamos esse conjunto de algarismos em ordem crescente. Então, se está em ordem crescente, o número que o Arnaldo vai escrever vai ser o número EDC. Lembrando que isso não é, obviamente, nosso aluno do nível A, às vezes até ter uma facilidade de identificar que isso é um número, né, em que os dígitos estão em forma de letra, os algarismos. Ok? E o Bernaldo, ele vai ter que escrever o menor, e o menor nós vamos utilizar os algarismos da esquerda para a direita na ordem que eles aparecem. ABC. A, B, C. O que eles vão observar então? Que o dígito da unidade é o mesmo. E, obviamente, por mais que nós não conheçamos esse dígito, a gente sabe que ele é igual, e se a gente subtrai coisas iguais, dá 0. Beleza? Legal, turma? Então é isso. Probleminha interessante, né? Então, o que eu quero apresentar para vocês, a gente consegue adaptar problemas para o nível A, tá? Não que sempre vai ser necessário fazer tal adaptação,
mas se possível a gente pode trazer um problema mais básico inicialmente e depois um problema mais complexo, certo? Ok. Bom, agora um problema bem mais difícil, tá? Este problema, ele vai também nos ensinar... Gente, essa imagem ela é meramente ilustrativa, tá? Mas o que nós vamos utilizar para resolver esse problema está enraizado com isso aqui. Aqui é um exercício que vai dar um salto, tá? Você vai ponderar se cabe para a sua turma ou não, tá? Eu acho para nível A bem difícil a gente utilizar, mas a gente pode apresentar. Turma, eu vou resolver um problema com vocês. Qual é a adaptação? Vamos ler e depois eu falo a adaptação que nós podemos fazer, tá? Encontra uma maneira de escrever os algarismos de 1 a 9 em sequência, de forma que os números determinados por quaisquer dois algarismos consecutivos sejam divisíveis ou por 7 ou por 13. Então, primeiro, a gente tem duas adaptações legais. Primeiro, desafiar os nossos alunos a encontrar os números de 2 dígitos, de até 2 dígitos, múltiplos de 7 e depois os múltiplos de 13. Enfim, coisas que eles fazem naturalmente nas aulas convencionais, né? Listar os múltiplos. Primeira coisa, gente, vamos listar os múltiplos menores que 100 de 7 e de 13. Ok? Agora, uma adaptação legal que pode ser feita é a cada semana você vai aumentar a quantidade de algarismos que esse aluno vai conectar. Então, por exemplo, a gente começa na primeira semana, olha, eu quero que vocês encontrem todos os números de 2 dígitos, que esses 2 dígitos, eles são múltiplos, né, formam um número múltiplo de 7 ou de 13. Então, olha só, na hora que a gente faz a lista dos números múltiplos de 7, tá? Opa. Os múltiplos de 7. Aqui eu vou colocar 0,7, tá? 14, 21, 28, 35, 42, 49, 70, 77, 84, 91, 98. Beleza. E agora os múltiplos de 13. O que nós vamos ter? 13, 26, 39, mais 13, 52. Se eu errar a conta, vocês me desculpam, viu, gente? A gente é professor de Olimpíada, mas não é bom de conta, tem hora não. Com mais 13, 65, com mais 13, 78, com mais 13, 91. Beleza? Então, com 2 dígitos, esse aluno não vai ter muito desafio. Mas tudo bem. Qual é o número de 2 dígitos que esses 2 dígitos? Claro que sim, pensando no OU, né, a gente vai ensinar para eles o que esse OU significa. O OU, quaisquer um desses números dessas duas listas, obviamente tirando apenas o 77, porque o 77 tem repetição, tá? É uma sequência, né, de números de 2 dígitos distintos, que esse número formado ele é divisível por 7 ou por 13. Se nós, na próxima semana, a gente aumenta o problema. Agora,
Encontre uma maneira de escrever os algarismos de 1 a 9, formando uma sequência de 3 dígitos distintos, de forma, que quaisquer 2 algarismos consecutivos, essa é a parte que a gente vai ter que trabalhar mais com o nosso aluno nesse problema. Entender essa parte, 2 algarismos consecutivos quaisquer. Eles precisam ser divisíveis, múltiplos de 7 ou de 13. Se for só de 7, tudo bem. Se for só de 13, tudo bem. Se for dos 2, tudo bem. E aqui o nosso aluno começa agora a conectar a ideia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo tranquilo aqui, ó, que ele poderia formar 3 dígitos. 9, 1, 3. Por que 9, 1, 3? 9 e 1, ele é múltiplo tanto de 91, múltiplo de 7 e de 13. Então, beleza. Ó, peguei 2 dígitos consecutivos, 2 dígitos vizinhos. Eles se constituem múltiplo de 7 e de 13, tudo certo. Agora, e os 2 próximos, Tá aqui, ó, os 2 próximos também funcionam porque eles são divisíveis por 13. Legal, Então, 913 é uma opção. Eu posso começar a minha sequência com 913. Vamos ver mais uma opção aqui? Tem várias, tá? Então, o legal é que seus alunos, eles vão, conseguir encontrar várias. E a gente pode ir anotando isso em algum lugar, Vamos deixando anotando. Porque cada vez que a gente acrescenta um novo dígito, agora com 4 dígitos, para outra semana. Olha que legal. 8 semanas trabalhando em cima de um mesmo problema, tá? E aí, cada dígito que a gente acrescenta, a gente restringe possibilidades. Por exemplo, outro exemplo aqui que a gente pode fazer. O 563. E o 563, eu peguei ele aqui, ó. 5663, ó. Ele só é múltiplo de 7, mas tudo bem. Outro exemplo. O 652. Também peguei só no do 13, ó. 6552. Então, 65 por 13 e o 52 por 13 também. Vamos pegar um outro exemplo aqui. 987. Não, perdão. Errei. Vocês perceberam que a única forma de chegar no 7 na unidade era no 77, não tem nenhuma unidade 7. Aliás, tem o 07, Só que aqui a gente não deixou o 0 como um algarismo possível, ó. Então, esse outro aqui a gente tem que excluir também, ó. Esse aqui também, tá? Os que tem 0 na sua constituição. Então, para finalizar, outro exemplo, 426. 426 é legal, porque eu peguei o 42, que é múltiplo de 7, e juntei com o 26, que é múltiplo de 13. E o 2 é a conexão. Legal? E agora, nós vamos para o nosso problema. Ok, vou apagar isso aqui. Então, depois de algum tempo, os meninos evoluindo, agora procurando um com 4 dígitos, com 5 dígitos, vai chegar um momento assim, talvez, com 6 dígitos, professor, não consegui. Eu acho que eles vão conseguir, seguindo essa linha gradativa, ok? E aí, o que nós vamos observar aqui agora? Eu vou organizar esses algarismos como se fosse um relógio, tá? Claro que não vai ser necessariamente um relógio, mas nós vamos observar como que esses algarismos se conectam. Como assim, professor? Olha só que interessante. Como a gente está separando em 2 dígitos consecutivos, sempre nós vamos analisar uma dezena e uma unidade, para ver se essa dezena, essa unidade, ela é múltipla de 7 ou de 13. Então, se eu estou com a dezena número 1
ok? O 1 eu consigo conectar com o 4 e formar o 14. O 14 é múltiplo de 7. Mas eu posso conectar o 1 com 3 também. Ok? Então, se eu estou numa situação, por exemplo, que eu fiz aqui, ó, o 91. 91. Quem pode vir depois do 1? Olha que legal, eu posso fazer o 914 ou posso fazer o 913. Entendeu? O lance das setinhas, eu estou analisando os caminhos que eu posso seguir. Tudo bem? Vou mudar de cor aqui agora. Vamos para o 2. O 2 eu posso ir para o 1, fazendo o 21. Eu posso ir para o 8, fazendo o 28. Ou eu posso ir para o 6, formando o 26. Legal? Essas são as conexões do 2. Então, por exemplo aqui, né? Vou fazer um legal aqui, ó. Cadê? Três, 5, ó. 3, 5. Do 5 eu posso ir para o 2, né? 52. E agora, do 2, eu posso fazer o 21, ir para o 1. Eu poderia ir para o 6, né? Fazendo o 26. Ou poderia ir para o 8, fazendo o 28. Então, teríamos aqui várias opções para seguir depois do 2. Aí, acabei de fazer um com 4 dígitos, né? Beleza? Vamos agora, vou mudar de cor novamente. Vamos agora para o 3. O 3 vai no 5. E o 3 vai no 9. 35 ou 39. Beleza. Vou acelerar isso aqui, tá, gente? Vermelho. O 4, 49, 42. 49, 42. Meio bagunçadinho, né? O 5, 56, 52. 56, 52. E o 6, 65, ó, aqui é um ciclo que se fecha, né? O 5 vai no 6, o 6 vai no 5. E o 63. Opa, 63. Beleza. Roxo já foi. Vou pegar uma cor preta aqui. 7. O 7 só vai no 8. Olha só que interessante. E ninguém vai no 7. Até agora ninguém chegou no 7. Ok? Legal? Beleza. O 8. O 8 vai no 4. O 8 ele vai no 4. 84. E só, né? E só. E o 9, para finalizarmos, o 9 vai no 1 ou no 8. E aí, o que acontece aqui agora? Quando a gente faz essa baguncinha com esse tanto de seta, tanto de caminho, nós vamos fechar um caminho de modo que todos os algarismos sejam utilizados. Porque a pergunta original, né, quando a gente chega a utilizar todos, fica mais desafiador. Mas o aluno vai pegando o jeito ao longo das semanas, né? Ele vai
aprendendo a conectar essas ideias, ok? Claro, não espere que o aluno ele monte essa situação, tá? Esse grafo, ok? Mas eu tive situações de um aluno de sexto ano, alguns alunos, tá, de sexto ano, no começo do ano, que eu sempre trago mais ou menos essas aulas que eu mostrei para vocês, gente, nas primeiras aulas, né? Aulas que, tipo assim, ou vai motivar muito, claro que a gente tem que ponderar a realidade dos nossos alunos, tá? Não que a gente está duvidando da capacidade deles, mas se é um projeto olímpico que está começando, às vezes, a gente não pode assustar tanto, até criar a cultura olímpica na nossa escola, ok? Beleza. Então, o que acontece agora? A gente percebe um caminho já aqui obrigatório. A nossa sequência ela precisa começar com 7, porque nenhum algarismo vai até o 7. Nenhum número vai até o 7. E o 7 ele vai obrigatoriamente para o 8. E o 8 ele vai obrigatoriamente para o 4. Olha só. 7, 8, 4. Certo? O 4 agora ele tem duas opções. Ele pode ir para o 2 ou ele pode ir para o 9. Vamos seguir as duas. Tá? O 2 ele é muito versátil. Só que um caminho eu já não posso mais seguir, ó, porque o 8 já era, o 7 já era e o 4 já era, tá? Eu nunca mais posso escolher um caminho que volte nesses caras. Então o 2 ele perdeu a possibilidade de ir para o 8, mas ele pode ir para o 1 ou ele pode ir para o 6. Beleza? 21, 26. 21 múltiplo de 7, 26 múltiplo de 13. Vamos lá no 9? O 9 só pode ir para o 1. Vocês perceberam isso? Certo? Beleza. Nesse caso aqui de cima, o 1 ele pode ir para o 3 ou para o 4, só que o 4 já foi. Então aqui ele obrigatoriamente vai ter que ir para o 3. O 6, vou fazer os caminhos todos ao mesmo tempo, você vai ver que uma hora um deles vai travar. O 6, ou ele vai para o 5, o 5 não foi ainda, 7, 8, 4, 2, 6, ou ele sobe para o 3. O 6 só vai para esses dois caminhos, certo? E o 1 lá embaixo, agora vamos voltar no 1, porque aqui eu dei dois saltos, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo, não. O 1, ou ele vai para o 3, ou ele vai para o 4. Só que o 4 já foi aqui para trás, então ele tem que ir para o 3. Está bem promissor esse caminho de baixo, hein? Tá vendo que ele está um ciclo mais fluido? Vamos seguir todos, tá? Todos. Volta lá em cima, no 3. Esse 3 aqui, cuidado, tá? Aqui começa a travar um pouco. Esse 3, ele já usou o 1, o 2, o 4, o 8, o 7. A gente não pode agora eliminar todos igual fiz com os 3 primeiros, porque os 3 primeiros, eles são comuns em todos os casos que nós estamos fazendo. Ó. Beleza, turma? Então, olha só. Esse 3 aqui, eu não posso ir para o 2 nem para o 1. O 3, ele vai para o 5 ou para o 9. Dá para ir para os dois. Então, deixa eu só abrir um espaço aqui. Então, o espaço que eu abri aqui vai ser 7, 8, 4, 2, 1, 3. O 3 indo para o 9. E o 3 aqui indo para o 5. Ok? Vamos esgotar já esse, para a gente não ficar perdido. O 9. O 9 ou ele vai para o 8. O 8 já foi. Tá vendo aqui? Vou usar o laser, tá? O 8 já foi. O 8 já foi. Ou ele vai para o 1 e o 1 já foi. Então esse caminho aqui, ele terminou. Ele travou.
As únicas opções de caminho que o 9 tem já foram utilizadas. Então já era. E o 5? O 5 pode ir para o 6. Opa, aqui tem como continuar. Ou o 5 iria para o 2, mas o 2 já foi aqui atrás. Então, sigamos. Tá? Olha o 6. O 6 ou ele vai para o 3 ou ele vai para o 5. Mas o 3 já foi e o 5 também. Então, esse caminho deu ruim. Vamos analisar o de baixo? 7, 8, 4, 2, 6, 5. Esse aqui já deu ruim total. Porque o 5 ou ele vai para o 2 ou ele vai para o 6. 52 ou 56. Legal? Já era. O 3 vai para o 9 ou ele vai para o 5. Nenhum desses foram utilizados, então a gente pode fazer 9, 7, 8, 4, 2, 6, 3, 9. Opa. Ou ele vai para o 5. Beleza. Analisando o 9. O 9 vai para o 8, que já foi aqui atrás, ou vai para o 1. 1, ok. Vamos seguir esse caminho do 1. O 1 ou ele vai para o 3 ou ele vai para o 4. E todos eles foram utilizados anteriormente. E vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou faltando um algarismo, o 5. E fechou o ciclo. Não usou todos. O 5 já era, porque o 5 vai para o 2 ou para o 6. E o 2 e o 6 já apareceram antes. Galera, o ciclo de baixo está mais promissor. Então vamos voltar nele. 7, 8, 4, 9, 1, 3. O 3 vai para o 9 ou para o 5. O 9 já foi, então tem que ir para o 5. O 5 ele vai para o 2 ou para o 6. Aqui a gente pode ir para os dois, então nós vamos 7, 8, 4, 9, 1, 3, 5, 6. Vamos tentar os dois. O 6 já era, porque o 6 ou ele vai para o 3 ou para o 5. Beleza? Deixa eu só fechar um pouquinho aqui para não pegar sol direto em mim. E aí já era, então nós vamos ter que seguir o 2. O 2 ou ele vai para o 8 ou para o 6 ou para o 1. O 8 já foi, o 1 também, então ele vai ter que ir para o 6. Vamos contar quantos já foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetir algum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E usamos todos, né? Usamos todos. Beleza? Não repetiu nenhum. Está aqui o nosso exercício. Então, o número procurado. Vamos ler aqui, colocar os pontinhos. 784.913.526 é o número que nós estávamos procurando. Ok? Legal? Bom, interessante problema. Agora a gente vai problemas que não são tão desafiadores, mas agora sim são problemas dignos do nível A, ok? Que inclusive foram retirados de provinhas do nível correspondente, tá? Só para que a gente possa discutir coisas que podem ser trabalhadas. Mas olha só, uma coisa que eu esqueci de comentar do problema anterior. Muito difícil, gente. Mas ele ensina uma organização, ele ensina estratégias de resolução, que o nosso aluno nem sempre ele vai criar essa estratégia sozinho. Mas, repito, se você julga muito difícil para o nível A, ou o nível que ainda estão seus alunos, deixa guardado esse problema. Talvez um problema final de ano, né? Mas eu gosto muito da ideia de resolver ele semanalmente. Vai adicionando um algarismo a mais no número, um algarismo a mais no número. E o que aconteceria
nesse caso, só voltando aqui rapidamente, com os nossos alunos, quando a gente vai acrescentando algarismos, eles vão encontrando naturalmente a sequência. Porque na hora que ele fala assim, nossa, agora eu vou ter que acrescentar um algarismo, vamos lá, eu quero um número de 5 dígitos. Ele vai pegar as opções de 4 dígitos que ele encontrou, e aí é interessante, tá? O aluno ele entender que ele tem que criar todos. Então, na hora que vocês forem corrigir com os alunos, já leve preparado, né, todas as listas possíveis. Né? Acho que não precisa fazer isso com 3 dígitos, 4 dígitos, porque são muitos. Mas na hora que nós chegarmos ali com 5 dígitos, vocês vão ver que com 5 dígitos já fica mais restrita a quantidade de opções que já podem ser feitas. 6 dígitos. Com 7 são poucas opções que a gente consegue gerar de números que podem ser criados. Ok? Muito bem. Olha só esse probleminha. Uma fila de figuras é feita com a repetição deste padrão. Né? Então, um solzinho feliz, um fantasminha, um gatinho, uma lua e um foguinho. Certo? Como mostrado a seguir, temos a seguinte lista, né? A seguinte fila. Então, sol, fantasma, gatinho, lua, fogo. Sol, fantasma, gatinho, lua, fogo. E aí, isso se segue. Qual é a figura que aparece na 27ª posição da fila? Então, o que acontece de interessante nesse exercício, né? Este problema, ele é facilmente resolvido manualmente, né? Então, você começa com um problema manual, como esse, né? Em que o aluno ele vai conseguir se debruçar nesse problema e resolver ele por completo, tá? E você pode depois, e se fosse na 100ª posição? Na 1000ª posição, esse aluno ele vai precisar melhorar a análise dele. E ele vai acertar, tá, gente? Ele vai acertar. Então, primeira coisa, obviamente, a gente vai transformar isso aqui em letras, né? Então, olha só. A, B, C, D, E. Porque a gente vai falar sol, fantasma, gato, lua, fogo. Pode ser também, tá? Se quiser. Mas, enfim. O que a gente vai comentar com o nosso aluno? Ele vai fazer isso aqui, talvez, manualmente. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. E aí, ele vai naturalmente perceber que nós estamos fazendo bloquinhos de 5 em 5. Ó. Então a nossa contagem ela é de 5 em 5. O que remete uma contagem de 5 em 5? Os múltiplos de 5. E aí a gente vai perceber que o foguinho, que é o E, ele está numa posição privilegiada. É o único que a gente consegue sempre prever a posição dele rapidamente. Aqui é o 10º caractere, 15º, 20º. Então, se eu fizer mais um bloquinho A, B, C, D, E completo, 25º. Então, o próximo bloquinho, por mais que eu escreva ele completo, o 27º vai ser o B, ou seja, é o fantasma. Só que observe o detalhe importante, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ficou meio apertado aqui, mas vocês entenderam, né? Deixa eu melhorar essa organização aqui, gente. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, a gente vai instigar o nosso aluno o seguinte, olha, nossa, deu o mesmo que a posição, o segundo daquela fila inicial. Se nós pegarmos 27 e dividirmos por 5, 5 é a quantidade de números para formar um ciclo,
Isso vai dar 5 e vai sobrar 2. E observe que esse 2 que sobrou está correlacionado com a posição, o elemento daquela posição. Tá? E aí, uma vez que a gente faz isso para ele, se a gente pedir o centésimo é fácil, né, gente? O centésimo ele poderia ser observado simplesmente por perceber que é de 5 em 5 e o quinto sempre é, né, o múltiplo de 5 sempre é o foguinho. Mas tudo bem, tá? Aqui vai dar 20, resto 0. Aí o resto zero, fala, mas o resto zero não tem o elemento zero. Aí você vai comentar com ele que o zero, nesse caso, quer dizer que é múltiplo exato de 5. E quem é o múltiplo exato de 5? O fogo. Né? Ele sempre aparece na posição múltipla de 5. Ok? Mas se fosse, por exemplo, o que está na posição 873, divide por 5, né? 8 por 5 dá 1, resta 2, desce o 7. 27 por 5, vou fazer divisão resumida, tá, gente? 25, sobra 2, desce o 3, 4, sobra 3. Então, seria o gatinho, né? Ok? Tudo bem, turma? Aí eu vou até pular o slide, eu vou direto aqui para ir mais fluida a resolução de exercícios, tá? Exercício 5. Ah, lembrando, tá, turma, que tem um cisco no meu olho. Que eu esqueci de dar esse aviso antes. Aula gravada, então sempre que você quiser tentar o exercício antes, pausa o vídeo, faz primeiro. É interessante, tá, para você fazer um contraponto da sua resolução com a minha. E com certeza estou certo que vocês serão capazes de fazer resoluções mais básicas que a minha, ok? Bom, Zé Formiga quer andar no quadriculado de A para B. Ele pode andar apenas para a direita e para cima. Cada vez que ele passa por uma casa cinza, ele tem que pagar R$1. Casa cinza, R$1. Aqui é cada vez, tá, gente? Ficou ditado errado. Que ele passa por uma casa branca, ele tem que pagar R$2. Quantos reais ele teria que pagar para fazer o caminho mais barato? Então, o caminho mais barato pressupõe andar o mínimo possível em casas brancas. Ok? Mas o que a gente vai perceber? Que o menor caminho ele sempre vai ter a mesma quantidade de movimentos. Tá? Vou fazer um aqui, ó. Esse caminho aqui. Vamos ver, ele vai passar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Se eu fizer esse aqui, ó, ele passa por 1, 2, 3, 4, 5, 6, contei errado, esqueci uma, 7, 8 casas. Ok? Bom, então o segredo é tentar passar o mínimo de vezes em casas brancas. O que você vai perceber então? Vamos apagar. Vamos fazer um primeiro caminho. Né? Então, essa casa branca é inevitável. Branca, cinza. Então, já passei em uma casa cinza. Uma casa branca, perdão. Se eu for para a direita, eu vou passar em outra branca. Então, com certeza, é mais vantajoso eu subir e ir para uma casa cinza. Aqui é indiferente, porque se eu for para a direita, branca. Se eu for para cima, branca. Indiferente. Tá? Aqui é indiferente eu ir para cima ou para a direita. Claro que a gente tem que analisar o que nós vamos ter ao redor. Tá? Então aqui, se eu for para cima, eu vou ter
casa branca à direita, casa branca acima. Se eu for para cá, casa branca acima, casa branca à direita. Então, aparentemente, indiferente, tá? Vou para cima. Então, cinza uma vez. Mais uma vez, né? Aqui indiferente, então vou fazer a branca. Mais uma branca, passamos por 3 brancas e 2 cinzas. Vou para mais uma cinza. E agora é indiferente, eu vou passar por 2 brancas, eu querendo ou não. 2 brancas. Então, saldo final, 5 brancas e 3 cinzas. Será que a gente consegue fazer um caminho mais simples que esse? Mais barato que esse? Então, vamos lá. Algumas coisas são análogas, né? Senhor, se eu fosse por baixo? Direita. Aqui, se ele for para cima, cinza. Se for para a direita, cinza. E as duas exigirão 2 casas brancas no final. Ó. Vamos contar quantas brancas? Vou contar com laser, tá? 1, 2, 3, 4, 5 brancas. Cinzas, 3, né? 1, 2, 3. Parece que a gente não consegue mudar isso, ok? Vamos ver outro caminho. Deixa eu mudar essa cor, vou colocar a cor laranjada. Bom, se a gente for aqui, ó. Então aqui nós passamos por 1, 2, 3, 4, 5 casas brancas e 3 casas cinza. Ou seja, este aqui, bom, vezes R$2, 10 vezes R$1, 3, R$13. O custo mais barato que ele tem. Ok, beleza. Bom, ele tem custos mais caros. Se fosse custo mais caro, ele poderia fazer isso aqui, ó. Branca, branca, 4 brancas, 6 brancas ao todo, 2 cinzas apenas. Né? Ou aqui, ó. 2 brancas, mais uma, 4, 6 brancas. Né? Beleza, turma? Bom, questão número 6. Estevão quer escolher 2 números diferentes do quadro para calcular a sua soma. Quantos resultados diferentes Estevão pode obter? Bom, nosso aluno nível A, ele vai calcular todas essas somas possíveis. Né? Então ele vai pegar lá 1 mais 2, 2 números diferentes. Vamos fazer todos com 1. 1 mais 3, 1 mais 4, 1 mais 5, agora com 2. 2 mais 1 já foi. 2 mais 3, 2 mais 4, 2 mais 5, agora com 3. 3 mais 4, que não vai ter 3 mais 3, né, gente? 3 mais 5. E, finalmente, 4 mais 5. Então, quantos resultados diferentes ele pode obter? O menor resultado que ele pode obter é o 3, e o maior resultado que ele pode obter é o 9. E observe que nós passamos por todos os resultados nesse intervalo. Ó, passamos pelo resultado de soma 3, pelo resultado de soma 4, 5, 6, tivemos o 7, tivemos o 8 e tivemos o 9. Né? Ou seja, os resultados
É o conjunto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quantos resultados diferentes ele pode obter? É bom fazer isso aqui com eles, ó. 9 menos 3, 6. Aí ele vai contar lá na mão, ele vai perceber que tem 7, né? Esse princípio de contagem ele é muito importante, explicar o do porquê do mais 1 para essa galerinha, ok? Quando você subtrai, você não conta ali o subtraindo, você está contando os números após, né? 9 menos 3, quantos números depois do 3 até chegar no 9. Então a gente conta o 9, mas não conta o 3. Tudo bem, gente? Questãozinha fácil, nosso aluno com certeza ele iria fazer, né, manualmente. Mas tem um princípio legal aqui, e como o conjunto de números que nos foram ofertados, né, é um conjunto extremamente comportado, né, a gente consegue demonstrar algo aqui interessante, que nós temos a menor soma e a maior soma, e garantidamente nós temos todos os resultados entre esses dois intervalos pelo simples fato de que essa lista de números, esses dígitos, né, eles crescem de 1 em 1. Então essa diferença 1 faz com que eu sempre consiga ter as somas nesse intervalo do menor até o maior. Beleza? Problema 7, um problema a canguru desse ano, né, de 2024, que fala o seguinte: Júlia tem uma lista de problemas para resolver durante o mês de maio. Tá aqui o calendário, né? Ela começa a resolver esses problemas no dia 1º de maio. Então ela começou no dia 1º de maio. Se ela resolver exatamente 2 problemas por dia, ela terminará a sua tarefa num domingo. Se ela resolver exatamente 3 problemas por dia, ela terminará a sua tarefa numa quarta-feira. Então, olha só. 2 problemas por dia termina num domingo. 3 problemas por dia, ela terminará numa quarta-feira. Então, com certeza, quarta antecede domingo, né? Ok? Ela começa numa quarta. E se ela resolver 3 problemas por dia, ela termina numa quarta. Então, acho que o segredo aqui é a gente trabalhar com essas hipóteses. Ok? Com essas hipóteses. Bom, primeiro caso. Eita, peraí, só um momento. Primeiro caso. Ela terminou no dia 8 de maio. No dia 8 de maio, presta atenção, vamos contar. 1, 2, vou usar o laser, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias de resolução. Beleza? 8 vezes 3, né? 24 problemas. Então, ela teria 24 problemas. Se nós dividirmos esses 24 problemas agora de 2 em 2 dias, 24 dividido por 2, nem precisa fazer isso aqui, né, gente? 24 dividido por 2, nós precisaremos de 12 dias. Olha só, já deu certo, né? Será? Vamos ver? Ó, vamos contar, né? Nosso aluno ele vai ter um pouco mais de medo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 problemas e terminou num domingo. Então, já temos a resposta, ela tem 24 problemas para resolver. Tá? Um exercício que a gente deu sorte, porque no primeiro caso ele já tem solução, mas vamos avaliar o segundo caso. Tá? Segundo caso.
segundo caso é que ela tenha terminado o problema no dia 15 de maio. No dia 15 de maio, aí que a gente não vai precisar contar mais, de 1 até 15 foram 15 dias, né? 15 vezes 3, 45 problemas. Aqui a gente não precisa nem continuar. Problema de paridade. Ela não vai conseguir terminar em nenhum dia fazendo 2 problemas por dia, porque nós não conseguiremos dividir 45 por 2. Né? 45 por 2 vai dar 22 e resta 1. Aí ela não terá feito 2 problemas por dia, ela terá um dia que ela fez somente um problema. Então, o segundo caso está fora. O terceiro caso, que é no dia 22 de maio, 22 vezes 3 serão 66 problemas. E aí, qual que é o grande lance aqui, gente? Se nós pegarmos 66 e dividirmos por 2, 33 dias. Isso passaria do mês. Ok? Beleza? Porque ela pegou os problemas para resolver durante o mês de maio. Legal, gente? Probleminha, então, que ao mesmo tempo, por que o segundo caso ele vai ser descartado? Por paridade. Por que o terceiro caso ele foi descartado e, consequentemente, o quarto caso também, né? Porque extrapola o mês. Tudo bem? Questão número 8. Rosana tem algumas bolas com 3 cores diferentes. As bolas de mesma cor têm pesos iguais. Quantos quilogramas tem cada bola branca? E aí, o que é interessante aqui? Cara, essa questão é muito legal. Tá? Parece aqueles desafios de rede social, né? A Rosana, ela tem que observar, o seu aluno vai ter que observar 2 balanças em especial. A primeira balança e a última balança, terceira balança. Por quê, turma? Olha só. Da primeira para a terceira foi acrescentado uma bolinha cinza. Então, a bolinha cinza, ela tem um peso de 4 quilogramas, certo? Porque de 6 quilos foi para 10. E, olha só, né? Princípio daquela balança de prata, olha que legal. Se ela tem 4 quilogramas, a bolinha preta, pela primeira balança, olha só que interessante, ela tem, já foi na verdade, né, gente? Já dá para descobrir a cor branca, eu estou extrapolando aqui, tá? Ela vai ter 2 quilos. E agora a gente vai na segunda balança, aqui tem 4 quilos, tira essa bolinha daqui, fica 10. São 2 bolinhas brancas, então a bolinha branca, ela vai ter 5 quilos cada uma. Legal? O probleminha é muito bacana, tá, gente? Provinhas de canguru, Albemap Mirim, ela tem muito potencial para evoluir nossos alunos também, tá? E sempre olhe, tá? Canguru, você está trabalhando com 4º e 5º ano, dá uma olhadinha no canguru do 6º, porque inclusive o 6º e o 5º ano são análogos, né? Estão no mesmo nível no canguru, certo? Beleza? Questão 9, questãozinha muito interessante também. Sofia quer retirar 5 figuras diferentes das caixas ao lado.
no caso abaixo, né? Ela pode tirar somente uma figura de cada caixa. Qual figura ela deve tirar? Da caixa de número 4. Então, olha só. De cada caixa, ela só pode tirar uma figurinha. E ela precisa tirar figurinhas diferentes. 5 figurinhas diferentes. E aí, análise de casos, situações. E você tem que deixar seu aluno investigar, gente. Questão como essa, deixa eles quebrarem a cabeça. O que eles vão observar? Faz uma pausa, quebra a cabeça você e agora também, por favor. Tá? Beleza? Pausou? Foi? Massa. Então, olha só. Ele precisa começar na caixa 3, tirando bola. Então, da caixa 3 vai ser a bola. Se da caixa 3, olha o efeito dominó, né? Se da caixa 3 é bola, ele não vai tirar a bola da caixa 1, vai tirar a estrela da caixa 1. Então, ó, vou tirar a estrela e bola de todas as outras caixas. Ó. Então, na caixa 5, ele vai tirar o pentágono. Vou tirar pentágono de todas as outras caixas, porque eu não vai poder tirar o pentágono das outras caixas. E na caixa 4 vai ser losango. E na caixa 2, triângulo. A gente foi até além do esperado. Então, caixa 4, losango. Né? Isso vai ficar bonito. Eita, olha lá. Tá tão torto que ele achou que era um círculo. Beleza. Probleminhas mais rápidos, tá, gente? O pior já passou. Né? Pior no bom sentido. Bom, Helena quer numerar os quadrados da figura de 1 a 9. As flechas sempre apontam de um número para um número maior. Legal. Helena já escreveu os números 5 e 7 nos seus quadrados. Qual número ela deve escrever no quadrado com o ponto de interrogação? Então, olha só. Preste atenção. Aqui é um exercício bem interessante. A gente vai conseguir analisar ele tranquilamente. Porque, olha só. Preste atenção. Esse número aqui, ele tem que ser menor que 5. Porque o número sempre aponta para um cara que vai ser maior que ele. Tá? Então, exemplo, aqui seria 4. Se aqui for 4, aqui vai ter que ser 3. Tá? Se aqui for 3, aqui é 2 ou 1. Mas por que não vai poder ser 2? Porque se aqui for 2, como que eu vou para cá? Ó, 3 já foi, 4 já foi, o 5 já foi. Aqui, por exemplo, poderia ser o 6. Vamos ver se fecha assim. 6. 6 vai para o 7. 7 vai para o 8. O 8 vai para o 9. Né? Olha esse sentido da setinha. E aí ficou faltando quem? O 1. O 2 não pode ir para o 1. Então nós vamos ter que inverter a ordem desses dois caras aqui. Ó. Agora tudo certo, né? Note que todo o caminho está ok. As setinhas estão sempre indo para números maiores. Tá? Espero que você tenha tentado antes. Por favor, gente. Esses problemas agora é importante você tentar antes que eu faça. Tudo bem? Cara, mas olha que coisa interessante. Quantos problemas nós já vimos em OBMAP, tá? OBM mais antiga, né? Quando tinha a fase, a primeira fase, segunda fase, terceira fase. Um bom banco de questões aí para os seus alunos. Você vai lá no nível 1, pega probleminhas ali mais no início da prova de primeira fase da OBM e traga para os seus alunos, tá? Seja um mês, não sei, o ritmo que você julgar mais interessante. Beleza? Aqui teve um errinho de formatação, mas vai dar para ler. Daniel abriu uma tangerina com 9 gomos. Gosto muito desse exercício, tá? Cada gomo com 2 ou 3 sementes. Após abrir
e comer uma tangerina, ele recolheu ele recolheu 20 sementes. Quantos gomos dessa tangerina tinham 3 sementes? Beleza? Pensa aí, rapidão, que a gente resolveu o problema, tá? Beleza. Cara, tem um princípio, gente, muito legal aqui. Muito legal, tá? Tem um exercício combinatório que é de um vestibular, eu acho que é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Muito difícil, porque ele precisa de algo que nós vamos usar aqui, tá? Então presta atenção. Primeiro vamos resolver esse problema, obviamente, não vou entrar no mérito da combinatória agora, pelo amor de Deus, não. Bom, Daniel abriu uma tangerina com 9 gomos. Então, são 9 gomos. Eu sempre faço isso, gente. 9 gomos. Dois ou 3. Dá para resolver um sisteminha de equações? Sim, né? Quantidade de gomos com 2 sementes mais quantidade de gomos com 3 sementes vai dar 9. 2x mais 3y é igual a 20. Ok? Mas, o que tem de interessante aqui? O nosso aluno de nível A não vai resolver um sistema, não. Ele até pode, talvez, né? Tem alguns pais que gostam de ensinar algumas coisas à frente para os nossos alunos também, então talvez exista um aluno que saiba equacionar. Mas não é a ideia, tá? Vamos apagar isso aqui, não é a ideia. Vamos fazer uma primeira hipótese? Todos os gomos com 2 sementes quantas sementes teríamos? 9 vezes 2, 18. Sementes. E escrever semente, né? Colocar o M 2 vezes. E o que acontece? Vamos, tô longe de ser um bom desenhista, tá, gente? Vou colocar os gominhos aqui na forma retangular, tá? Vai demorar demais eu fazer isso, mas... vou desenhar. A urgência nos cobra, né? Tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu coloquei 2 sementinhas em cada gominho. E aí, cada gomo que eu trocar de 2 sementes para 3 sementes, olha só, aumentou uma semente, então fui para 19. 20, pronto, 20 sementes. Logo, ele perguntou quantos gomos tinham 3 sementes, resposta, 2 gomos. Legal, né, gente? Essa estratégia de troca, ok? Se fosse 2 sementes ou 4 sementes, nós teríamos uma troca de 2 em 2. Observação interessante. O total é par. Nós temos uma quantidade par de sementes ou uma quantidade ímpar de sementes.
para essa soma findar em um número par, eu preciso que as parcelas de 3 em 3 sejam parcelas em quantidades pares. Ou seja, ou são 2 gomos com 3 sementes, ou são 4 gomos com 3 sementes, senão nós teríamos uma quantidade ímpar de sementes. Beleza? Penúltimo exercício, tá, gente? Aguenta firme aí. Irene usa 4 tipos de ervas para fazer seu chá. Só colocar aqui, que aí tem até uma imagem bonitinha. 4 tipos de ervas para fazer seu chá. Erva cidreira, erva doce, anis ou hortelã. Às vezes ela usa somente um tipo de erva, às vezes ela mistura 2 ou mais ervas, mas ela não faz chás com anis e hortelã juntos. Então nós não usaremos as 4, porque isso implicaria em usar anis com hortelã, e na hora de usar 3, nós não usaremos anis, hortelã e mais uma. Então aqui separar em casos. Gente, e a alternativa aqui no slide tem a alternativa, né? Só um. Tá, tudo aí. Só confirmando se no slide está tudo certo, tá, gente? Para vocês, beleza? Bom, então vamos para o tablet, para a gente poder escrever. O que acontece, turma? Vamos fazer casos. Primeiro caso. Um tipo apenas. Aqui a gente não precisa nem contar, então nós vamos ter 4 possibilidades. Beleza? Segundo caso, 2 tipos de ervas. 2 tipos. Bom, vamos contar, porque é o seguinte. A restrição está com anis e hortelã. Vamos ensinar para o nosso aluno o princípio multiplicativo. Então, a erva cidreira ela tem 3 opções para ela. Erva cidreira com doce, com anis ou com hortelã. A erva doce tem mais 3 possibilidades. Opa, olha o professor errando. Eu ia fazer erva doce com erva cidreira repetido. E aí, já foi contado, né? Então, erva doce com erva cidreira já foi, cuidado com essa ordem. Então, só falta erva doce com anis, erva doce com hortelã. Mais 2. Anis já foi com as 2 anteriores, mas não pode ser anis com hortelã, então a gente fecha em 5 possibilidades. Beleza? Terceiro e último caso. Usaremos 3 tipos. Então, cidreira, doce, anis, ou cidreira, erva doce e hortelã. Porque a gente não pode ter outro trio, porque esse outro trio implicaria em envolver anis e hortelã. Ok? Então, do trio, tenho 2 restrições, anis e hortelã não. Então, tira elas. 2 possibilidades. Somando tudo,
Beleza, gente? Certo, certo. Tá aqui no slide. Vamos agora para o último exercício. E eu não poderia terminar diferente, tá? Inclusive, fica aí a dica do curso do oitavo Proolímpico do nível 1, que foi com a Luiz Durso, tá? Uma grande professora. Ela deu um curso fantástico de jogos e invariantes. Vale a pena dar uma olhada, tá? Porque, cara, dá para explorar muita coisa legal. As aulas mais que os alunos mais se divertiram e aprenderam, né, no nível 1 foi de jogos, né? E deixa eles jogarem, gente. Gasta tempo, não queira fazer todas as matérias. Nível A é o momento de você trazer o aluno para o universo da Olimpíada. Tá? Então, alguns problemas que eu coloquei, se você fala assim, está muito difícil, eu vou espantar meus alunos, não é o momento então. Tá? Ah, eu tenho um aluno, 2, 3 que são muito talentosos. Talvez ofereça inicialmente para eles. Se você vê que eles resolveram muito bem, você mostra para a turma depois. Ok? Bom, último exercício. Em um jogo de 2 pessoas, os jogadores tiram alternadamente 1, 2, 3, 4 ou 5 palitos de uma pilha que inicialmente tem 1000 palitos. Ganha o jogador que tirar o último palito da pilha. Quantos palitos o jogador que começa deve tirar na sua jogada inicial, de modo a assegurar a sua vitória? Bom, aqui, gente, eles não precisam ficar alternando a quantidade de palitos. Eles jogam de forma alternada. Um vai lá, tira uma quantidade de palitos, que tem que ser ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 palitos. E o outro tira, na sua vez, 1, 2, 3, 4 ou 5 palitos. Tudo bem? E aí a gente quer assegurar a vitória do primeiro. Beleza? Como nós faremos isso? Olha só. Posição vencedora. Então nós vamos analisar o jogo do final para o começo. Então, imagine a seguinte situação. O jogo chegou em mim com um palito. Ó, eu estou jogando, ó, eu quero vencer, eu sou o primeiro jogador, tá? Então, se o jogo chega para mim com um palito, eu venço, porque eu posso tirar um palito. Se o jogo vem para mim com 2 palitos, 3, 4 ou 5 palitos, eu venço, porque eu posso tirar qualquer uma dessas quantidades. Beleza? Agora, se o jogo chegar para mim com 6 palitos, eu perco. Posição perdedora. Por que eu perco? Porque qualquer quantidade de palitos que eu queira retirar, eu vou perder. Então, aqui para os nossos alunos, nós poderíamos propor, por exemplo, 12 palitos. E leve os palitos para eles. Né? Toma aí, cada grupo aí, cada dupla, 12 palitos. Deixa eles brincarem, né? Entendeu? Explica as regras do jogo e tudo mais. Tá? Bom, agora 7, 8, 9, 10 e 11, posição vencedora. Por que é vencedora? Porque eu consigo retirar, por exemplo, um palito e entregar para o meu aluno, perdão, o meu adversário, né, a posição perdedora. Beleza? Certo? Agora, o 8, eu posso também tirar 2 palitos e entregar o 6 para o meu adversário. O meu adversário fica numa posição perdedora. Vencedora, vencedora, vencedora. Olha só, olha só. 12 é uma posição perdedora. O que a gente está observando aqui então, gente?
que os números múltiplos de 6, as posições múltiplas de 6 são posições perdedoras. Então, eu vou pegar 1000, vou dividir por 6 e vou achar o resto dessa divisão. 10 por 6 dá 1, resta 4. 40 por 6, 36, resta 4. Por 6, 36, resta 4. Ou seja, a posição perdedora mais próxima de 1000 está 4 unidades antes. Então, na hora que a gente chegar nisso aqui lá no 1000, vai ter aqui o 996. Essa posição ela é perdedora. Então, resposta, ele deve retirar 4 palitos. Então, gente, eu agradeço imensamente, né, a esse tempo com vocês. Considerações finais, né? O que eu quis mostrar para vocês? Que os problemas olímpicos, eles saem de ideias muito básicas, igual aquele exercício da balança que nos ensina, né? Ensina aos nossos alunos a separarem casos, certo? E esses casos se ramificarem. Problemas simples como o gomo da tangerina, que ensina a olhar paridade, separar o exercício de uma ótica diferente, uma ótica muito interessante. Problemas de contagem, como das ervas, de jogos olímpicos que exigem uma abordagem bem específica, né? Então, assim, nós temos situações que nos exigem ensinar nossos alunos pequenas técnicas que têm poder, né, de florescer coisas gigantescas. Então são pequenas sementes que a gente planta nesses alunos. A toda aula. Cada problema tem seu valor, tá? E o aluno tem que perceber isso em nós, né? Que a gente está ali como parceiros para entregar a eles a excelência que eu sei que vocês entregam. Então eles têm que confiar nesse processo, que esse processo que a gente está, né, seguindo com eles, a gente luta junto com eles e que a cada momento, né, a gente possa evoluir mais, tá? Chegar em patamares melhores e transformar cada vez mais essa educação, porque é uma coisa que eu acredito mais, gente. Eu já vi vários alunos, vários, poderia ficar aqui muito tempo comentando alunos que tiveram a vida transformada por causa da Olimpíada. Alunos hoje que são formados no ITA, estão se formando no ITA, tá? Que saíram de uma situação de vida que não era uma situação ideal, uma situação fácil, uma situação, às vezes, muitas vezes, nem tão digna assim, né? Que o ser humano não merece passar e, pela Olimpíada, viajou o mundo, foi para lugares que ele não sonhava ir, sonhou alto, né? Cara, e no ITA, olha que loucura, e a Olimpíada empurrou ele nesse patamar. Tá bom, turma? Gente, agradeço demais o carinho de vocês, a atenção de vocês. Tenham um bom curso. Assistam outros vídeos do Prolímpico, tá? E uma grande satisfação estar com vocês. Um forte abraço. Tenham um ótimo dia, gente. Fique com Deus.